Muito bem, pessoal, vamos começar com mais um vídeo aqui. Neste vídeo, a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente falou de componentes. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma forma da gente botar alguma coisa de programação dentro dos componentes, tá? Que vai ser algo bastante útil aí na sequência, ah, né, dessas videoaulas. Então, colocar programação dentro dos componentes. Então, eu vou partir de onde eu estava, mas como eu já fechei aqui a minha aplicação, eu vou vir aqui de novo, aqui estou na pasta aqui de projects, eu vou me posicionar lá na minha pasta, né? Exemplos, componentes, acho que foi assim, e vou dar um npm run dev, né, para subir de novo o meu servidor, certo? E vou abrir de novo o projeto aqui, tá? Vou abrir aqui o projeto exemplos componentes. Vou abrir ali no VS Code para a gente continuar, então, para mostrar que a gente vai continuar do ponto em que a gente parou no vídeo anterior. Vou fechar aqui alguns arquivos aqui, tá? Deixa eu só dar uma organizada, né? Muito importante a organização aí para um programador. Tá rodando aqui o servidor, então eu posso agora aqui também abrir aqui localhost 3000, né, na porta 3000. Vamos continuar daqui. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês que a gente pode colocar alguns códigos dentro dos componentes. E para isso, eu vou criar aqui algum componente novo aqui, só de brincadeira, tá? Só para fazer aqui algumas brincadeiras nesse componente aqui. Eu vou chamar esse componente, vou criar aqui um arquivo componente teste, tá? Teste.js, tá? Ele não vai ter um propósito específico, apenas aqui para a gente fazer os nossos testes de código, né? Vamos dar aqui um return, abre e fecha parênteses, já vamos aqui dar um export default, né? Beleza, já tem aqui um componente chamado teste aqui na pasta de componentes, beleza? Vamos colocar alguma coisa aqui dentro, vamos colocar aqui uma div, tá aí, vou colocar uma div aqui na raiz, chamar aqui, botar um H1 de teste, e é isso, tá? Por enquanto vai ser isso bem simplesinho aí. Vocês podem pausar para poder me acompanhar aí e fazer junto comigo. Vamos carregar esse componente lá na minha página, né? Que é a única página que eu tenho até o momento. Vamos lá. Vou carregar aqui depois do login aqui, ó. Colocar aqui teste, né? Botar aqui embaixo aqui, ó, um pouco antes do rodapé e depois ali do login. Não posso esquecer de importar ali teste lá da minha pasta de componentes. Vou aproveitar aqui minha inteligência artificial ali. Beleza. Ok, né? Carreguei ali. Vamos dar uma olhada ali para ver se ele carregou. Carregou, né? Tá aparecendo aqui logo depois do login o meu componente ali. Pessoal, vocês estão vendo que dentro dessa função tem um return, mas antes desse return, o return é algo que vocês estão super acostumados dentro de funções, né? As funções elas podem ou não ter um return em JavaScript, embora aqui nos componentes do React a gente sempre precisa ter esse return ali. Mas aqui, pessoal, dentro ainda da função aqui, ó, antes de dar o return, eu posso fazer qualquer coisa aqui. Eu posso criar variáveis, né? Vou criar aqui a variável João, vou criar aqui uma variável nomes de pessoas, vou criar aqui uma lista aqui de nomes. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho a variável nome, né? Só com o nome João, e aqui eu tenho a variável nomes com um array, né? Um array de nomes aqui, João, Maria e José. Eu posso colocar programação aqui numa boa, só que eu estou fazendo isso aqui no lugar errado, tá? Vamos tirar daqui, eu quero fazer isso lá em testes, tá? Eu estou criando aqui dentro da meu componente inicial, não, vamos lá em testes, eu só retirei ali, e vamos colocar aqui dentro, tá? Eu só recortei ali, vou colar aqui. Ih, rapaz, não pegou ali. Vamos de novo aqui, então. Let nome igual a João. E vamos criar aqui também um array de nomes
Aqui, João, Maria e José. Isso aqui é um array tradicional de 3 posições, João índice 0, Maria índice 1, José índice 2, tá? Então, pessoal, eu posso fazer várias coisas aqui. Eu poderia fazer isso aqui também. Eu vou tirar esse return aqui, ó, e vou fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Se, fazer um if, ó. Se nome for igual a João, então, nesse caso, a gente pode dar um return de uma coisa diferente. Eu posso, por exemplo, fazer ele retornar aqui uma div com o H1. Olá, João. Tá? Deixa eu fechar essa div aqui. Ó, tô fazendo esse return aqui, tá? E aqui eu vou fechar aqui a chave aqui, eu vou fazer um else, né? Senão ele vai retornar, né? Vou colocar um SX aqui e vou dizer aqui, olá, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se não for o João, eu vou colocar ali para ele retornar alguma outra coisa. Então, olha só, essa programação eu posso fazer dentro de uma função. Ó, eu estou aqui na função, eu criei uma variável nome, João, e nomes aqui com um array. Daí aqui eu estou fazendo um if, ó. Se nome for igual a João, então ele vai retornar esse JSX. Se não, ele vai retornar esse outro JSX, entenderam? Então a gente pode colocar programação dentro de uma função, né? Claro que eu estou fazendo um teste, assim, usando um exemplo bem bobo, mas vocês podem fazer isso aqui normal, ó. Se nome for igual a João, ele vai retornar o JSX esse aqui. Se não, ele vai retornar este outro JSX. Nesse caso aqui, é certo que ele vai retornar esse aqui, né? Porque eu já sei que o nome é João, né? Então vamos testar lá, ó. Ó, já deu bug aqui e isso aconteceu em teste ali. Vamos ver por que que isso está acontecendo. Vamos lá. Não foi por isso. Deixa eu só garantir aqui que a gente está fazendo as coisas bem indentadas. Isso é muito importante. Eu acho que eu coloquei uma chave a mais. Impressão minha, acho que sim, ó. Essa chave aqui abre aqui, fecha aqui. Essa chave abre aqui, fecha aqui. Abriu aqui parênteses, fechou aqui. Abriu, fechou. Aqui, abriu aqui, fechou aqui. Abriu parênteses, fechou aqui. Eu acho que pode ser isso aqui. Era isso aí mesmo, ó. O errinho que tinha ali. Tá um pouco mal indentado também, né? Eu tô usando aqui a minha inteligência artificial, às vezes ela me leva ao erro também. Mas tranquilo, tá? Faz parte, erro em programador aí faz parte dessa jornada de programador. Então tá, jogou João. E se eu trocar aqui a variável aqui para Thiago? Aí, isso aqui vai dar falso, ele vai cair nesse else e vai retornar esse outro aqui, ó. Salvei, voltou aqui, ó. Olá, qualquer pessoa. Entenderam? Então a gente pode colocar ifs aqui dentro da função normal. Isso aqui é uma função JavaScript, certo? Só que agora eu estou mostrando que dependendo de determinados valores, de variáveis e tal, né? Depois, inclusive, a gente vai receber parâmetros aqui dentro das funções, tá? Dos componentes, tá? Os componentes vão receber o que a gente chama de props, mas isso a gente vai ver numa próxima videoaula aí. Então, olha só, de acordo com as variáveis, eu posso fazer um if aqui, posso colocar a estrutura de repetição aqui dentro, super tranquilo, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Quer ver uma outra coisa que eu posso... Tá, beleza. Tá, deixa eu me organizar aqui nas 10. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Deixa aqui eu voltar aqui, vou tirar esse if aqui. Eu quero dar outro exemplo aqui para vocês. Vocês podem ir fazendo junto comigo para ver se funciona. É uma ótima forma de aprender a programar, tá? Agora a gente remove aqui, vão pausando o vídeo, vão fazendo junto comigo, tá? Se quiserem fazer algumas coisinhas diferentes, né? Também é super saudável aí no aprendizado de você. Olha só uma coisa que legal que eu quero que ele faça aqui. Tá vendo que a variável nome está armazenando Thiago?
Eu gostaria, de alguma forma, que o conteúdo dessa variável viesse aqui para dentro, ó. Mas aqui dentro é um JSX. Como é que a gente poderia fazer para que o conteúdo dessa variável viesse aqui para dentro? Olha só o que que a gente vai fazer. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu fazer isso aqui, olá, o nome é o nome da minha variável, né? Nome é o nome da variável, não confundam as coisas, né? Nome é o nome da minha variável. Então, assim, se eu colocar olá nome aqui, ele vai jogar aqui, ó, olá nome. Agora, se eu colocar nome entre chaves, ele vai interpretar nome não como N-O-N-E-M-E. Ele vai interpretar isso aqui como se isso aqui fosse uma variável do JavaScript. E como existe esta variável aqui em cima, ele vai então interpretar aqui, na hora de colocar o olá, ele vai pegar o conteúdo da variável nome. Então, olha só, olá, Thiago. Se eu trocar aqui a variável para Mateus, ele vai colocar olá, Mateus. Então, dessa forma, com essa chavezinha aqui dentro, ó, por exemplo, poderia colocar aqui, criar uma variável idade igual a 25. Se eu colocar idade aqui, ele vai interpretar o conteúdo da variável, porque ele está dentro de chaves aqui, ó. Então, olá, 25. Agora, se eu tirar as chaves, ele vai interpretar o texto literalmente IDA-DE, né? Olá, idade. Mas coloca entre chaves, ele vai entender que você quer pegar a variável do JavaScript idade que eu criei lá em cima. Ó, isso é muito legal. Então, dessa forma, a gente começa a conseguir colocar conteúdo de variáveis do JavaScript dentro desse conteúdo JSX aqui. Isso é muito legal, tá? Então, sempre dentro aqui de chaves. Então, eu poderia fazer aqui, ó, olá, nome, você tem idade, anos. Olha só que legal. Então aqui ele não vai interpretar como NOME, ele vai interpretar a variável nome. Então ele vai pegar o conteúdo de Mateus e vai traduzir aqui para dentro. Você tem aqui também entre chaves, ele vai interpretar o conteúdo da variável idade. Então olha só, salvou, olá Mateus, você tem 25 anos. Então isso vai ser muito útil depois quando a gente quiser pegar conteúdos de variáveis para jogar aqui dentro do JSX, tá? Vou dar um outro exemplo muito bacana aqui que vai ser bem útil. Vocês estão vendo aqui que tem uma lista, que é um array, né? Array é uma lista, né? Array é uma lista de valores, né? No Python a gente chama de list, né? E no Java é um array. No JavaScript é um array, como é no Java também, né? Esse tipo de estrutura aqui. Muito bem. Então eu gostaria que ele jogasse essa lista de nomes dentro aqui do meu HTML, do meu JSX. Só que uma lista de nomes é algo que pode variar. A hora eu posso acrescentar aqui um novo nome, né? Posso colocar aqui outros nomes aqui também. Então vocês devem lembrar que sempre que a gente tem uma lista e a gente quer jogar valores de uma lista na tela, a gente geralmente fazia o que lá em programação? A gente usava o quê? O que? Responde aí. Um for, né? Para jogar na tela. E algo muito parecido a gente vai fazer aqui. Eu quero jogar para dentro desse JSX aqui os conteúdos dessa lista de nomes aqui, tá? E eu vou fazer um for aqui dentro, só que eu não vou fazer o for tradicional. Eu vou utilizar aquelas estruturas de for each. Vocês lembram das estruturas de for each? Pois é, for each, tinha o map, né? Tinha lá aquela função reduce, map, for each, que a gente até revisou isso, fez em prova também. Eu vou utilizar isso aqui dentro. Mas aquele for each, ele é uma coisa do JavaScript, né? Então, olha só o que que eu vou fazer aqui, ó. Se a gente quer colocar JavaScript dentro desse JSX, é as chaves, como a gente tinha feito agora há pouco ali com as variáveis. Então, olha só, eu vou pegar ali nomes, que é o meu array, ponto map, exatamente como a gente fazia lá nos exercícios. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui minha inteligência artificial aqui, que ela vai me atrapalhar aqui um pouquinho. Então, tá vendo aqui, ó.
Se eu botar essas chaves aqui, eu tenho JavaScript aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, mas não é todo o JavaScript, inclusive, que eu posso colocar aqui dentro dessas chaves, dentro do JSX, tá? Vamos lá. Nomes.map. Lembra que o map ele fica andando por cada posição desse array nomes aqui, né? Porque é nomes.map. Eu quero mapear esse array nomes. Então, vocês lembram que daí a gente coloca esse parênteses e dentro desse parênteses eu tenho que colocar uma função, que nesse caso aqui eu vou colocar uma arrow function e eu vou colocar aqui esse parâmetro dessa arrow function aqui. Ah, e agora vem uma parte muito interessante. Vocês lembram que o escopo de uma função é com chaves, né? O escopo de uma função no JavaScript, mas aqui eu não vou usar chaves aqui dentro do JSX, vou ter que usar parênteses mesmo, tá? Vai ficar um pouquinho diferente, ó, daí eu vou dar um enter aqui, daí o que que eu vou fazer aqui dentro, ó? Lembra que faz o map? Para cada posição de nomes, cada posição de um nomes vai entrar como parâmetro aqui dessa arrow function. Então, por exemplo, esse map vai repetir isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, essa arrow function aqui vai ser executada 5 vezes e a cada execução, o valor desse parâmetro vai ser cada valor individualmente. Então, aqui, inicialmente, quando ele executar a primeira vez essa função, o nome vai ser João, depois, quando ele executar de novo, o nome vai ser Maria, depois vai ser José, depois vai ser Juliana, e quando executar de nome, vai ser Romeu. E daí eu posso fazer esse tipo de coisa, gurizada. A gente pode fazer aqui, ó, eu vou querer colocar aqui um parágrafo, e dentro desse parágrafo, eu quero que apareça o respectivo nome. Tá vendo aqui dentro, né? E daí aqui dentro eu vou abrir chaves e vou colocar ali o nome, que é o parâmetro dessa arrow function, né? Então, ou seja, o que isso aqui vai fazer? Ele vai executar essa arrow function aqui quantas vezes? A quantidade de posições desse array. Então, na primeira vez o nome aqui vai ser João, daí ele vai escrever na tela, vai botar na tela esse parágrafo com João aqui. Daí, na próxima vez o nome vai ser Maria, daí ele vai repetir isso aqui. Isso aqui é como se fosse um for, tá? Só que a gente vai fazer utilizando o map. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Deu algum erro. Eu acho que eu devo ter acrescentado algum parêntese a mais aqui. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Tá, a chave abriu e fechou aqui. Essa chave abriu e fechou aqui. Essa parênteses abriu e fechou aqui, né? Esse aqui já abriu e fechou aqui. Ah, esse parênteses aqui tá fechando aqui pela corzinha ali. Eu acho que eu tinha colocado realmente um parênteses a mais. Volta aqui. Olha só que legal. Ele jogou na tela o conteúdo desse array aqui, tá? Então, é assim que a gente vai conseguir fazer com que todo esse conteúdo JSX, que é uma espécie de HTML, fique dinâmico, de acordo com conteúdos, por exemplo, de arrays. E isso aqui vai ser uma estratégia fundamental quando a gente começar a se comunicar lá com o back-end, em que a gente for pedir para o back-end listas de informações que vieram do banco, né? Então, digamos que esses nomes aqui fossem nomes que vieram de um banco de dados, e daí a gente quer jogar na tela esses nomes. Daí a gente vai fazer esse tipo de estrutura aqui. Vamos lembrar, estou aqui no meu return, abro uma chave porque eu quero colocar JavaScript aqui dentro. Nomes é o nome do meu array, né? Lá em cima, aquela variável, né? Ponto map, e daí aqui nós temos as chaves do map. Lembra que dentro do parâmetro do map a gente vai colocar uma arrow function. Então eu vou colocar aqui uma arrow function que recebe como parâmetro o nome, bota aqui a arrow, e daí aqui essa é a diferençazinha. Lá no JavaScript tradicional a gente fazia com chaves, né, o escopo da função, mas aqui a gente vai ter que usar parênteses, tá? Isso aqui é um requisito para usar esse tipo de sintaxe aqui dentro do JSX. Então, aqui dentro agora, ó, do escopo, ó, vou dar um Enter aqui só para abrir aqui, eu vou colocar um JSXzinho aqui, né, o P, né, imitação de um parágrafo, né, do HTML, e aqui, se eu quero jogar esse valor aqui, né, nome, eu tenho que abrir chavezinha aqui e botar aqui o nomezinho aqui, ó. Daí a gente, ele já salvou aqui. Daí se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, Maria, salvou, tá ali
Maria também, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui um pouco mais aprimorado. A gente vai fazer agora uma estrutura aqui, um pouquinho mais aprimorada aqui que eu até não vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável pessoas, e essa variável pessoas vai armazenar uma lista de strings? Não, uma lista de objetos. Isso aqui, pessoal, é parecido ao que vocês viram lá em Python, uma list de dicionários. Só que aqui no JavaScript a gente chama de array de objetos, mas é a mesma coisa. Isso aqui vai ser um objetinho, tá? A gente teve uma aula que a gente viu sobre isso, vocês podem dar uma reformada aqui que é um objeto. Então, um objeto nada mais é do que um dicionário, tá? É o mesmo conceito de dicionário que vocês viram lá em Python. Então, aqui nós vamos ter aqui lembra que o dicionário é como se fosse um array, né? Como se fosse uma lista, só que os índices do dicionário não são inteiros, né? Não é a posição de índice 0, 1, 2, 3. É a posição de índice nome, que vai ter o valor Ana, e a posição de índice idade, que vai ter o valor, por exemplo, 23. Ó, temos aqui um objeto, como se fosse um dicionário, né, no Python, né, em que nós temos, na posição de índice nome, eu tenho Ana, na posição de índice idade, eu tenho 23. Aqui também dá para dizer que isso aqui é como se fosse um atributo do objeto. O atributo Ana, com o atributo nome com o valor Ana, o atributo idade com o valor 23. Como isso aqui é uma lista, eu vou botar uma vírgula e vou colocar um outro objeto. Eu vou repetir ali o atributo nome, e agora vai ser o atributo, o valor Thiago para nome, e o atributo idade, a gente vai ter o valor 32, tá? Então nós temos aqui dois objetos, poderia criar mais um objeto, acho que aqui dois já tá bom, tá? Então nós temos aqui pessoas, guarda um array. E esse array é um array de objetos, ó, que tem dois objetos. Esse objeto aqui ainda está na posição de índice 0 do array, e esse outro objeto está na posição de índice 1 do array. Daí olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Agora que eu vou abrir as minhas chaves, né? Porque eu vou colocar JavaScript aqui dentro. Pessoas.map, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma arrow function, em que o parâmetro dessa arrow function vai ser uma pessoa. Bota aqui a arrow function. Aqui não é chaves, né? Porque aqui dentro do JSX vai ser parênteses, o escopo da arrow function. E aqui a gente vai fazer uma coisa bem legal, ó. Eu vou colocar uma div, ó, para cada pessoa, eu tenho duas pessoas. Para cada pessoa a gente vai ter uma div, como se fosse um for isso aqui, né? Eu tenho uma div, e nessa div aqui eu vou ter um parágrafo. Ó, isso aqui já é o JSX, né? Vai ter o nomezinho, né? Mas isso aqui é JSX ainda, ó. E aqui vai ter um outro parágrafozinho aqui com a idade. Tá? E qual é que vai ser o nome? Abre chaves, vai ser assim, ó. Pessoa, lembra, ó? Cada objeto vai ser uma pessoa. Então, pessoa.nome, que é o atributo nome, ó. E aqui tem que abrir chaves, né, para que ele possa pegar exatamente o valor que está aqui dentro do objeto, né? Pessoa.idade. Então, olha só que legal. Ele vai fazer um mapeamento nesse array. Nesse caso aqui, esta função aqui, essa arrow function, vai executar quantas vezes? Duas, porque pessoas têm duas pessoas dentro, tem dois objetos. Então, na primeira vez que essa função, essa arrow function foi executada, essa variável pessoa vai armazenar este objeto. E daí ele vai montar na tela uma div em que o nome vai ser pessoa.nome e a idade vai ser pessoa.idade, né? Pessoa.nome, pessoa.idade. Daí, na próxima vez que essa arrow function for executada aqui no map, quem é que vai ser essa pessoa? Vai ser este outro objeto, em que pessoa.nome vai ser Thiago e o pessoa.idade vai ser 32. E a mágica vai acontecer aqui, ó, salva, e olha só que legal, ele jogou na tela o conteúdo daquele array, tá? Desse array aqui de objetos. Então, pessoal, essa é a base do que depois a gente vai fazer assim. Os valores dessa variável a gente depois não vai
não vai ser a gente que vai digitar aqui. Esses valores a gente vai pedir lá para o back-end nos dar os valores. E esses valores viriam lá do banco de dados que o back-end vai fazer o acesso. Lembra que o back-end a gente vai fazer no Python, né? Então, depois, mais tarde, vocês vão ver que esses dados aqui de pessoas, a gente não digitaria. A gente pediria para o back-end puxar do banco de dados e daí para jogar na tela do meu site esse tipo de estrutura aqui que a gente faria desse jeito aqui. Então, isso aqui a gente vai revisitar esse tipo de conteúdo de alguma forma um pouquinho mais tarde. Certo, pessoal? Então, dessa forma que a gente encerra esse vídeo, né? O objetivo desse vídeo aqui era realmente mostrar para vocês como colocar programação dentro de componentes, né? Eu criei esse componente teste aqui. Então, componente teste, lembrando, a gente carregou dentro aqui do componente da página inicial aqui, né? Ó, a gente carregou aqui. Se a gente quiser reproduzir, inclusive, isso aqui, né? Ó, 2 vezes aqui o teste, ó, vocês vão ver que ele vai repetir aqui daí 2 vezes aquele componente, né? Mas vamos deixar repetir só, fazer só uma vez aqui, ó. Salvou e tá lá. Então as coisas vão tomando, vão começando a tomar corpo, né, pessoal? E isso é muito importante, então a gente vai acrescentando funcionalidades, né, e ferramentas para que a gente possa construir aí os nossos sites, tá? Muito bem, tudo isso depois vai se encaixar, né, para que a gente possa estar construindo aí um site maior. Obrigado aí por terem assistido esse vídeo aí e até o próximo vídeo.